Bem-vindo, bem-vinda ao canal Conexão Sem Fronteiras. Hoje a gente vai conversar sobre quem pode fazer yoga. Vamos lá? Mas antes, eu queria pedir para você deixar o seu like, deixar o seu joinha aqui para contribuir para o canal crescer e esse conteúdo poder chegar para mais pessoas. Bom, quando eu falo para você a palavra yoga, qual é a imagem que vem à sua cabeça? Você pensou em uma pessoa muito magra, em uma pessoa muito flexível, uma pessoa que faz uma postura muito difícil, né? Ela torce para um lado, o braço está para um lado, a perna está para o outro lado. Numa pessoa de ponta cabeça, plantando bananeira, como a gente fala, ou então, né, sobre uma postura que ela está sobre os braços, uma pessoa muito forte. Acertei, né? Também tem a possibilidade de você ter pensado numa pessoa muito calma, uma pessoa muito espiritualizada, e aí você já pensou, isso não é para mim. Vamos conversar um pouquinho? Vamos pensar no seguinte, dá um Google aí, se você puder, dá um Google e olha quais são as imagens que aparecem para você quando você escreve a palavra yoga. Será que você está vendo aí a mesma imagem que apareceu na sua cabeça? Pois é, isso é o imaginário social. E claro, existem muitas coisas nas redes sociais também que acabam reforçando essa ideia, né, de que yoga é só praticado por pessoas que têm esse perfil. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Será, quando a gente pensa, por exemplo, nessa pessoa muito flexível, será que o yoga é só para essa pessoa que é muito flexível? Ou se é importante também aquela pessoa que precisa adquirir mais flexibilidade? Fez sentido para você? Então vamos pensar um pouquinho também naquela pessoa que já malha, vai para academia, é muito forte. Será que o yoga então é destinado para essa pessoa que já tem força, já tem muita força muscular? Ou pode beneficiar também uma pessoa que precisa desenvolver força muscular? E aí, como é que a gente desenvolve força muscular? Você já parou para pensar nisso? Vamos pegar o exemplo de um bebê, ok? Porque também a gente pode até se perguntar, né? Por que é, afinal, que o ser humano, dentre todos os mamíferos, é aquele que precisa ir para uma academia para desenvolver força? Se a gente olhar todos os outros animais, a gente vai ver que esses animais, para eles sobreviverem, eles precisam fazer uso do seu corpo, certo? Então eles vão lá, vão caçar, vão atrás, né? Vão ter que se esticar para pegar um alimento no topo de uma árvore, vão ter que caçar, vão ter que correr. Mas nós fomos criando ao longo do tempo várias formas da gente facilitar a nossa vida e a gente ter que se mover cada vez menos. Então a gente vai para a academia, certo? Mas vamos voltar lá atrás então para o exemplo do bebezinho. Como é que um bebê não vai para academia, né? Mas como é que ele desenvolve a força? Vamos pensar nesse bebê, né, recém-nascido. Então, ele tá lá todo molenguinha, né? A gente tem até medo de pegar o bebezinho quando ele nasce, porque ele tá molinho lá no pescoço, a coluna dele também ainda não tá ereta, né? Não tem aquela força toda. Então a gente pega assim com maior cuidado o bebezinho, pega a cabecinha, o pescocinho, deixa ali amparado, né? Para ficar todo sustentado, porque ele não tem ainda essa estrutura. E como é que esse bebê vai desenvolvendo a força? Com o movimento, não é? Com pequenos movimentos. Então, vamos começar daí também fazendo essa comparação lá com a prática de yoga. Quando a gente começa uma prática, seja qual for, a gente não começa do nível mais difícil. A gente começa dando pequenos passos. E até o bebê, até ele chegar nesse primeiro passo,
ainda tem toda uma jornada. Então, a mãe está amamentando esse bebê e ali ele vai fazendo a sucção, né? Vai utilizando a mandíbula, vai fazendo a sucção, vai fortalecendo toda a musculatura do rosto, né? Depois ele vai utilizar para mastigar essa força, né? Depois vai aprender a falar. Outras coisas que o bebê começa a fazer, né? Começa a mexer os dedinhos, começa a explorar a mãozinha, os movimentos com os pés. Depois, com o tempo, ele começa a fazer pequenas torções, vai percebendo que ele pode virar para o lado. Então, a mãe coloca ele lá no bercinho de barriguinha para cima, né? Não dá para fazer nada ali, só mexer a mãozinha, mexer as perninhas, sorrir, chorar. Com o tempo, ele vai virando então para o lado, daqui a pouco virou de barriguinha para baixo. Aí ele vira de barriguinha para baixo, então tá lá com a mãozinha lá no colchãozinho de barriguinha para baixo, e aí ele começa, como é que eu saio daqui agora, né? Começa a erguer o peito, esticar a coluna para trás, fazer extensões de coluna e vai fortalecendo aqui o bracinho contra o colchão, vai fortalecendo as costas. Com o tempo, essa criança vai esticar os bracinhos e vai ficar em 4 apoios, vai começar a engatinhar. Depois começa a pegar nos objetos, a subir, né? E aí vai fazendo força até que fica em pezinho, sustentando ali em algum objeto. E aí depois vai começar a dar os primeiros passinhos, vai levar os seus tombos. Quando cai os seus tombos, diferentemente de nós adultos, né? Quando a gente erra, a gente fala, ai meu Deus, eu errei, ai agora, oh céus, faz todo um drama, fica com medo de repetir a mesma coisa, porque pode errar de novo, né? Não, o bebê, ele cai, aprende com a queda, levanta e volta a tentar fazer aquilo novamente. Então, nesse passo a passo, ele vai de uma atividade simples a uma atividade mais complexa. Então, quando a gente olha para o yoga e vê a pessoa fazendo tá se contorcendo ou tá numa postura invertida, que a gente diz, né? Então, ela tá com a cabeça para baixo, e né, o resto do corpo sobe e a cabeça vai para baixo. A gente diz que a cabeça fica abaixo do coração, né? Que o peito sobe e a cabeça fica lá embaixo. Então, o coração é que vem primeiro, né? Mas a pessoa tá lá fazendo uma postura que você, a princípio, olha e fala, nossa, isso é muito difícil. Porque ela tá sobre as mãos, os braços, com as pernas lá para cima e às vezes sem nenhum apoio da parede, sem nada. Então tem força, tem equilíbrio, né? Tem uma série de capacidades ali que ela foi trabalhando ali com o corpo dela, né? Então você olha aquilo e fala, isso aí não é para mim. Só que yoga tem diversas outras posturas, né? Que começam num nível mais tranquilo, né? Que dá para todo mundo começar. Bom, então isso para falar um pouquinho de como é que a gente adquire a força, né? A própria flexibilidade, a mobilidade do corpo, ela vem do uso do corpo, da exploração do espaço aonde a gente, né, aonde a gente vive. E se a gente for olhar para a nossa sociedade hoje, mais do que nunca a gente precisa, né, de atividades corporais que a gente possa explorar o espaço, explorar o nosso próprio corpo, né? E a gente vai ver no yoga que às vezes até pessoas que fazem musculação, que têm uma prática física regular, né, que desenvolvem força na academia, também vão ter dificuldade de fazer algumas posturas de yoga, né? Porque o yoga vai utilizar não apenas a questão da força, mas a força, a flexibilidade, o equilíbrio, né? Então, são esses aspectos, essas dimensões combinadas. E aquele movimento que a gente faz num equipamento lá de musculação, que é um movimento limitado, né? Então, vamos supor, um equipamento que você puxe o
peso aqui, né? Você tá fazendo esse movimento. Então é um movimento restrito aqui, né? Você vai fazer só esse movimento, você vai estar encaixado ali numa determinada postura naquela máquina e vai ficar fazendo aquele movimento ali. Depois você vai para outra máquina, vai fazer um outro movimento diferente, mas também bem delimitado, né? A forma como a máquina te coloca ali para puxar aquele peso, digamos assim. E quando a gente faz uma prática física que envolve o nosso corpo no espaço, né? A gente vai ser desafiado a encontrar equilíbrio, a buscar, né, partes do nosso corpo que servem inclusive para dar essa estabilidade, sustentar o nosso corpo. A gente vai ter que alongar para puxar um determinado membro do corpo para um lado, para outro, então vai trabalhar a flexibilidade, coisas que às vezes você não consegue fazer num equipamento, né? Porque ele te traz uma limitação, você vai fazer aquele movimento dentro daquele espaço. Então, às vezes, mesmo as pessoas que aparentemente você olha, não, é uma pessoa muito forte, né? É uma pessoa que já faz atividade física, quando ela vai praticar yoga, ela pode também apresentar algumas dificuldades. E cada um, né, com o seu corpo, vai ter o seu potencial, né, aquilo que sabe fazer de forma mais fácil e as suas limitações. Então, às vezes a pessoa é mais forte, mas ela tem mais dificuldade na flexibilidade. Às vezes a pessoa é muito flexível e aí exige um cuidado até para que ela não passe dos limites, né? Porque também se você... então vamos supor o cotovelo, né? O cotovelo ele pode fazer esse movimento aqui, para frente. Mas eu não posso passar desse movimento para baixo, certo? Com o meu braço. O joelho também, ele pode estender até um determinado nível, né? Se eu estender demais, ele for para trás da onde ele é programado, digamos assim, da onde ele né, ele é feito para fazer aquele movimento, vai causar uma lesão. E tem pessoas que sim, que tem uma hipermobilidade ali, né? Em alguns lugares que às vezes até pode trazer uma lesão, né? A pessoa tem que tomar cuidado com isso. Então, essa pessoa que tem muita flexibilidade, ela vai precisar desenvolver mais força, né? Para segurar ali em alguns momentos. Talvez ela tenha até mais dificuldade também com o equilíbrio, porque vai precisar de mais força para sustentar o corpo. Então, quando a gente olha para esses estereótipos, né? De a pessoa é muito flexível, ou a pessoa tem que ser muito forte para poder fazer a prática de yoga, a gente está se privando de uma possibilidade, né? Que é olhar e falar, não, eu com o meu corpo, com o corpo que eu tenho, eu posso sim fazer yoga, né? Aí você vai dizer, Dani, mas eu tenho problemas de saúde, né? Eu tenho questões aí, tive uma lesão, ou eu tenho, né, questões no joelho, na coluna, no punho, né? Bom, então nesse caso, o que você precisa fazer, se você ainda não fez, é procurar um médico, né, um especialista, e ele vai dizer para você qual o movimento que você pode e o movimento que você não pode fazer, né? Então, assim, se você não tem nenhuma restrição geral, assim, né? Você fez uma cirurgia recente, então você está em recuperação, você não pode fazer nenhuma atividade física. Se você não tem uma restrição, assim, geral, se você tem uma restrição de um determinado movimento, então, sim, a prática pode ser adaptada para que você possa fazer todos os outros movimentos, todas as outras posturas ou asanas, né, como a gente chama no yoga, né, em sânscrito, a postura, né, a gente fala os asanas. Então você pode fazer todos os outros asanas menos alguns. E esses alguns, ou você vai pular eles durante a prática. Então, veio a prática, né? Tem uma postura X, Y, tal. Essa que eu não posso.
Então espera concluir aquela postura, na próxima você segue. Ou se você tem um instrutor, um professor, uma professora, né, ali presencial que te dá todo o suporte, essa professora, esse professor vai poder adaptar aquela postura para que você possa realizar sem fazer o determinado movimento que você não pode fazer. Então, sim, se você tem um corpo, você pode fazer yoga, exceto se você tiver uma restrição ali, em determinado momento na sua vida, que você está em recuperação, né, que o médico disse que naquele momento você não pode fazer, aí ok, né? Mas se você tem restrição a um ou outro movimento, tudo isso é adaptável. E aí é importante pensar também o quanto é relevante uma prática, né, que a partir da sua realidade possa trabalhar com o movimento o seu fortalecimento muscular. Vamos pensar na nossa realidade de hoje. A gente falou um pouquinho ali no começo, mas não trabalhou muito isso, que é o quanto, né, nós fomos nos tornando mais sedentários, digamos assim, né, que a gente, com toda a comodidade que a gente criou, então a gente se senta geralmente numa cadeira, né, então tá ali o banco ali atrás, o sofá, a cama, né, e aí a gente, além de toda essa questão que a gente falou ali no começo, né, então diferentemente de outros animais, a gente, né, não precisa mais caçar, a gente não precisa mais se pendurar em árvores, se esticar para pegar um alimento, né? Então a gente desenvolveu uma vida urbana, né? Uma grande parte das pessoas vive em centros urbanos e a gente vive a partir de uma comodidade. A gente vai no mercado, pega ali os alimentos, compra, traz para casa, né? Não precisa mais correr atrás deles e a gente tem todo um aparato para ficar mais confortável. Então, cadeira, sofá, cama, né? E a gente não agacha mais. Vocês já pensaram nisso? Então a gente não agacha, porque não precisa, né? Tudo é feito para a gente ficar aqui nessa postura média, né? Então vamos dizer, o chão a gente vai para posturas mais baixas, né? Ali no chão, na altura do chão. Aí altura média e alta quando a gente está em pé, ok? Beleza. Então vamos pensar no nosso dia a dia, como é que acontece o nosso dia a dia? A gente acorda, geralmente a gente dorme ali na cama, né? Então estamos numa altura média. Então a gente coloca lá o nosso joelho, né, para fora da cama e depois levanta. Média, alta, altura média, alta. Depois a gente vai tomar café, a gente senta lá na mesa, né, com a nossa família e vai tomar café sentadinho numa cadeira, na altura média. Aí a gente levanta, faz nossas coisas, se arruma, vai trabalhar. Se você vai trabalhar num escritório, o que acontece? Você vai sentar numa cadeira e vai passar o dia nessa cadeira. Depois você volta, se você for pegar ônibus ou se você for voltar de carro, vai sentar lá no banco do carro ou no banco do ônibus ou vem em pé, volta para casa. Chegou em casa e fala: ai, nossa, vou descansar, e senta no sofá, não é isso? Se joga lá no sofá, fica lá todo espatifado lá no sofá e sem sustentar a sua coluna. Depois vai para a cama, enfim, come e tal, vai para a cama, uma altura média de novo. Você viu que em nenhum momento do seu dia você foi chamado ou chamada a descer numa altura mais baixa, a vir com o corpo para próximo do chão? Então, aquilo que a gente não vai movendo no nosso corpo, a gente, né, não desenvolve força, mas a gente também perde força e a gente vai perdendo também a flexibilidade, a elasticidade, a mobilidade, né? Então, a gente precisa
explorar o espaço. A gente precisa explorar realmente, né? O espaço e o corpo para que a gente não perca a nossa mobilidade. E aí o que acontece? Quando a gente chega no envelhecimento ou quando as pessoas que a gente conhece que já chegaram, né, numa fase do envelhecimento, a gente vai ver algumas dessas pessoas com dificuldade de fazer movimentos básicos, né? Então, com dificuldade, por exemplo, de se levantar, vão ter que se apoiar, fazer uma força danada para conseguir levar o corpo para cima e depois para sentar também, se apoiar. Às vezes vão precisar de uma muleta, de um andador, né? Então, para que a gente pense em longevidade, né? Então, esse envelhecimento com qualidade, a gente precisa explorar os movimentos do nosso corpo, né? E aí, como eu falei, passo a passo, né? Desde que nem o bebezinho, né? Que faz pequenos movimentos para depois ir chegando a movimentos mais complexos. Assim também é no yoga. Então, se você tem um corpo, você pode praticar yoga. Não importa, né? Se você é magro, se você não é, se você é obeso, se você às vezes tem restrição de movimentos, se tem alguma deficiência ou se não tem, se é uma pessoa que tá gestante ou não, né? O yoga vai poder ser adaptado à sua realidade, beleza? Ah, Dani, mas yoga é uma coisa para pessoas muito calmas e eu não sou calma, né? Eu sou muito agitada, eu tô sempre pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Sou ansiosa e tudo mais. Então, aí tem um outro aspecto que não é só o aspecto do corpo físico, né? Mas a gente está falando também do corpo emocional, do corpo mental, do corpo energético, né? E tudo isso faz parte. Então, se a gente for olhar para a nossa sociedade, né, e tudo que está acontecendo atualmente, para toda a aceleração, inclusive, que a gente passou do ponto de vista tecnológico, desde a pandemia, o quanto que a gente passou a utilizar as redes sociais, a internet, inclusive para trabalhar, né? E a gente está o tempo todo aqui exposto às telas e não apenas a uma grande quantidade de conteúdo, de informação e que leva o nosso corpo a ter que processar muita coisa em pouco tempo, né? Então, isso pode sim nos levar a estados de, né, pessoas, a gente vê, né, o quanto que hoje em dia as pessoas passam por períodos, processos de depressão, de crise de ansiedade, de crise de pânico. Então, a gente precisa também desse momento, digamos assim, de higiene da nossa mente, né, de dar espaço, de silenciar, de voltar para dentro. E o yoga, então, além de ser uma prática física, sim, ele oferece isso. E mais uma vez, então, será que o yoga, ele beneficia somente pessoas que já são muito calmas ou ele pode beneficiar pessoas que estão precisando, né, desse momento, desse estado de voltar para dentro, de se acalmar, de buscar essa paz interior. Então, quando a gente olha às vezes para alguma coisa que é muito desafiadora, o primeiro movimento que a gente faz é dizer: ah, não, isso não é para mim, né? Mas sim, é uma prática que está disponível para todas as pessoas. E aí, para o final, queria falar um pouquinho da questão da espiritualidade, né? Talvez, quando a gente olhe para o yoga, a gente pense naquela pessoa também muito zen, né? Né? Ela tá lá, assim, num outro plano, né? Como se diz... aquela pessoa gratiluz. Gente, procurar um caminho, né, espiritual... e não estou falando de religião, depois vamos falar aí dessa história de religião e espiritualidade, né?
Mas a pessoa, né, que está trilhando um caminho, que escolhe trilhar um caminho espiritual, na verdade todos nós estamos num caminho espiritual, né? A gente acredite ou não nisso, todos nós estamos aqui nesse mundo por algum motivo, né? Então a gente está aqui vivendo uma experiência para aprender algo. Então todos nós estamos trilhando. A questão é se a gente quer fazer isso de forma consciente ou não, né? E aí, quando a gente olha para a pessoa e fala assim, ai, nossa, que pessoa gratiluz, não tem nada disso, não existe isso, né, da pessoa ser gratiluz. Claro, a gratidão é uma emoção, é uma frequência elevada, né? E isso nos leva a trilhar um caminho inclusive de autorregulação, né? O corpo ele vai conseguir se autorregular melhor, a gente vai se sentir mais feliz. Então tem vários aspectos aí em relação à gratidão, mas hoje não vamos falar disso. Hoje a gente vai falar dessa ideia gratiluz, né? Então a pessoa que vai procurar de uma forma consciente viver o seu caminho espiritual, a sua experiência, a sua jornada na Terra, sobre isso, claro, ela quer se iluminar. Agora, vamos pensar assim, o que significa iluminar? Iluminar significa jogar luz nas sombras. E não é muito fácil quando a gente pensa luz e sombras, né, simbolicamente para nós, né? Então a gente não está falando só de ter luz do dia e escuridão da noite, né? A gente está falando de luz como um aspecto belo, né? Um aspecto puro, um aspecto de amor, de puro amor, né? Que existe dentro de nós. E as sombras. E aí a gente pode olhar as sombras como a inveja, o egoísmo, enfim, diversos aspectos sombrios, digamos assim, do ser humano. Então, jogar luz, né, jogar amor para olhar para esses aspectos nossos, sombrios. Jogar luz sobre as nossas sombras, olhar para elas, né, encarar o próprio ego, que o ego não vai querer ver. O ego não vai querer ver os seus aspectos sombrios. Não é uma coisa simples. Agora, quando você decide fazer esse caminho, a partir do momento que você enxerga, ali você começa a tomar decisões melhores. A tomar decisões não a partir do inconsciente e inclusive do inconsciente coletivo, da energia que circula ao seu redor. Você começa a identificar a sua própria energia e a energia ao seu redor e dizer, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui é do meu caminho, isso aqui não é do meu caminho. É um pouco sobre isso. Então, é diferente se a gente for pensar a espiritualidade, né? Nesse aspecto, acho que deu para ilustrar um pouquinho melhor, né? A partir desse aspecto, a gente vai olhar a espiritualidade não como religião, porque você pode ter uma religião ou não ter uma religião e praticar yoga, né? Porque o yoga vai ser esse lugar, esse momento em que você se encontra consigo mesmo, consigo mesma. E quando a gente fala, por exemplo, a palavra, né? Quando a gente se saúda com namastê, namastê, o sagrado que há em mim, né? Esse sagrado que habita em mim saúda o sagrado que existe em você. Todos nós temos esse aspecto sagrado. Então, eu estou vivendo a minha experiência, eu estou reconhecendo a minha experiência aqui na Terra de modo consciente. Você pode ter a sua religião vai lá apresentar uma explicação para a origem de tudo, uma forma de realizar um culto, de estabelecer uma comunicação com o que é divino, com Deus, com como você chama, a força criadora.
Mas no yoga você vai viver uma experiência direta, uma conexão direta, né, com aquilo que não tem explicação. Então é isso, gente. Hoje era para fazer esse convite mesmo, para dizer, experiencie, vá, faça. Se você tem vontade, se em algum momento você pensou, nossa, será que eu poderia fazer yoga? Sim, você pode, né? Então você pode fazer uma prática às vezes pela internet, né? Tem hoje no YouTube, tem pessoas disponibilizando algumas práticas. Você pode procurar escolas, estúdios, academias que ofereçam, né? Para que você possa ver se isso é alguma coisa que te toca, né? E que pode contribuir com a sua jornada, com a sua vida aqui no planeta Terra. Antes da gente encerrar, eu queria propor que a gente fizesse um centramento, né? Uma prática que geralmente a gente faz no início de cada sessão de yoga. Vamos lá? Então eu vou pedir para você se sentar numa postura confortável. Se você quiser, você pode se sentar no chão. Geralmente a gente faz as nossas práticas de yoga no chão e descalços, ok? Isso também é bem legal. Uma hora a gente vai falar sobre a importância de estar descalço no chão. Mas você pode também aqui, ó, eu tô numa cadeira sem problemas, então às vezes a pessoa até tem uma limitação, né, para sentar no chão. Então pode sentar numa cadeira, só não deixa a coluna encostada, então deixa aqui a coluna retinha fora ali da cadeira e seus pés no chão. Vamos lá? Então feche os seus olhos. Deixe a coluna ereta e leve a sua atenção para a sua respiração. Perceba como é que o seu corpo está nesse momento. O que você sente ao fechar os seus olhos. Perceba que ao limitar um dos seus sentidos, a visão, como isso permite que você se volte para dentro. Inspira, exala. Percebe como é que é aí dentro. Olha para dentro de você com curiosidade. Sente o seu corpo. Procure apenas sentir. Se os pensamentos vierem à sua cabeça, apenas basta não alimentá-los. E então eles passam como nuvens no céu. Se você não alimentar os seus pensamentos, eles não têm condições de continuar. Então não precisa brigar com eles. Apenas observe, esteja atento toda vez que eles chegarem. E aí, basta tomar a decisão de não alimentá-los. Inspire, exale. Perceba a sua respiração acontecendo dentro do seu corpo. Leve a mão esquerda sobre o seu peito, a mão direita sobre a mão esquerda. E veja se você consegue sentir o seu coração. Seu coração está batendo ali dentro.
sem que você precise fazer nada, sem que você tenha que dar nenhum comando, sem que você tenha que sentir nada. Apenas permita que as sensações, as emoções aconteçam naturalmente. Inspire, exale. Perceba como é fechar os olhos e colocar as mãos sobre o seu coração. Devagarinho, vai soltando as mãos, leve ali sobre as pernas novamente. Inspira, exala e devagarinho a gente vai abrindo os olhos. Mãos em frente ao peito, a cabeça desce em direção ao coração e assim nos saudamos. Namastê.